Sabe quando a gente estuda os princípios da administração pública e parece tudo muito abstrato, muito teórico? Pois é, muitas vezes o problema está no jeito que a gente aprende, porque esses princípios não são só uma lista para decorar, não. Eles são, na verdade, o código-fonte, o sistema operacional que rege cada ato do poder público no Brasil. Entender isso é a chave para decifrar a lógica do Estado. E é aí que entra o grande desafio para quem presta concurso, né? A FGV, ela não quer que o candidato simplesmente recite os princípios. Ela vai muito além. Ela joga a gente em cenários complexos e quer ver aplicação prática. A grande pergunta é, como é que a gente consegue antecipar e dominar essa abordagem, que é o que torna a prova da FGV tão seletiva? A chave para desvendar esse código todo está num mnemônico que todo concurseiro conhece. L-I-M-P-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje, a gente vai quebrar cada uma dessas letras, mas não como um conceito isolado. Vamos olhar para elas como peças de um quebra-cabeça que a FGV espera que o candidato saiba montar na hora da prova. Vamos começar pela base de tudo, a legalidade. Ela não é só o primeiro princípio da lista por acaso, ela é o alicerce onde todo o direito administrativo se apoia. Se a gente tirar essa peça, a estrutura toda desmorona. A definição parece simples, né? Mas as consequências disso são gigantescas. Para o agente público, a regra é muito clara. Se não tem uma lei autorizando, a ação é proibida. Ponto. Isso acaba com qualquer espaço para improviso ou para vontade pessoal. A lei é o mapa e a bússola ao mesmo tempo. Ela define o destino e também o único caminho permitido para chegar lá. Agora, olha só que interessante e que crucial para a prova. É aqui que a FGV adora criar pegadinhas. Para nós, cidadãos comuns, na nossa vida particular, vale a regra: o que não é proibido é permitido. Já para a administração pública, é o exato oposto. Essa inversão de lógica é uma fonte infinita de questões. O agente público não tem liberdade, ele tem competência, e essa competência está toda descrita na lei. Certo. E como é que isso cai na prova? A banca vai nos detalhes. Ela vai testar, por exemplo, se a gente sabe a diferença entre um ato que é legal, mas não é legítimo. Ela vai perguntar se um simples decreto pode criar uma obrigação nova para a população. A resposta? Claro que não, só a lei pode. E vai apresentar casos em que um gestor age por conveniência própria, o que é uma violação direta desse princípio. Ok, se a legalidade define o que pode ser feito, os próximos 3 princípios vão definir como deve ser feito. Pensa na impessoalidade, na moralidade, na publicidade, como as regras de conduta, o código de ética que guia o administrador dentro daqueles limites que a lei já estabeleceu. O princípio da impessoalidade tem 2 faces, e as 2 são super importantes para a prova. A primeira é aquela obrigação de tratar todo mundo de forma igual, sem dar privilégios para amigos ou perseguir inimigos. A segunda, que é muito cobrada, é a proibição da promoção pessoal. A ação do governo não pode servir para enaltecer o político ou o servidor. O ato é da instituição e não da pessoa que está ocupando o cargo. E aqui a gente vê exemplos perfeitos. O clássico é a placa de uma obra pública. Não pode ter o nome do prefeito nem do governador. Tem que ter só os símbolos oficiais. A FGV ama cenários assim. A impessoalidade também exige que uma licitação, por exemplo, seja baseada em critérios técnicos, objetivos, impedindo que o gestor escolha a empresa de um amigo. E aqui, muito cuidado. A moralidade administrativa não é a moral comum do nosso dia a dia dos costumes. É um conceito jurídico, é uma exigência legal de que o administrador atue com honestidade, com lealdade, com boa fé. A questão não é o que é pecado, mas sim o que é ético na gestão do dinheiro público. E aqui está uma das ideias mais sofisticadas do direito administrativo que a FGV adora explorar em questões de nível mais alto. Um ato pode estar perfeitinho no papel, seguindo todos os passos da lei, mas ainda assim ser anulado por ser imoral. Imagina só nomear um parente totalmente sem qualificação para um cargo de confiança. Em algumas situações, isso pode até ser legalmente permitido, mas fere de morte a moralidade e por isso pode ser invalidado. Legalidade sozinha não é suficiente. O princípio da publicidade é como se fosse um grande holofote sobre as ações do Estado. A regra geral é a transparência total. E essa transparência não existe por acaso, ela tem um propósito. É ela que permite que a sociedade e os órgãos de controle fiscalizem o governo, garantindo que os gestores sejam responsabilizados por suas ações. Na prática, a publicidade é o que torna um ato eficaz, ou seja, é o que faz ele começar a valer de verdade.
Um decreto só tem força depois de publicado no Diário Oficial. As exceções, como o sigilo e investigações, são bem raras e têm que ser muito bem justificadas. E atenção para não confundir. Publicidade é dar a conhecer o ato. Motivação é explicar o porquê do ato. São coisas diferentes. Chegamos à última letra do nosso LIMP, a eficiência. Ela foi o último princípio a ser colocado de forma expressa lá na Constituição e representa uma verdadeira virada de chave na mentalidade da gestão pública. Não basta mais ser legal, tem que gerar resultado. Eficiência, em bom português, é fazer mais, melhor e com menos. Simples assim. É a obrigação de buscar o melhor desempenho possível com o dinheiro público. Isso quer dizer serviços mais ágeis, com mais qualidade e com o menor custo possível, sempre pensando no resultado final na ponta, para a população. Para a gente entender a eficiência de um jeito mais completo, dá para pensar nessas 3 dimensões, como se fossem camadas. Lá na base, a gente tem a operacional, fazer o trabalho do dia a dia do jeito certo. No meio, a institucional, ter uma estrutura, uma máquina pública que funcione bem. E no topo, a mais importante de todas, a finalística. Qual o impacto real disso na vida das pessoas? Porque, afinal, não adianta nada ter um processo super rápido se o serviço entregue é ruim, não é mesmo? Bom, até agora a gente viu cada princípio separadinho, na sua caixa. Mas a verdadeira maestria, o que a FGV realmente quer testar, é a capacidade de análise quando eles entram em conflito. É nesse momento que a prova deixa de ser decoreba e vira um desafio de raciocínio, que separa quem só memorizou de quem realmente entendeu o assunto. Pensa comigo. Para construir um hospital mais rápido e mais barato, um gestor poderia simplesmente pular uma etapa da licitação? Ou então, para garantir a transparência, o governo deveria divulgar informações médicas sigilosas de um cidadão? Pois é, essas não são perguntas fáceis, e são exatamente o tipo de dilema que a FGV joga na prova. Essa tabela aqui resume bem as zonas de conflito mais comuns. A busca pela eficiência pode forçar os limites da legalidade. A necessidade de dar publicidade pode bater de frente com a necessidade de sigilo. E aqui vai uma dica de ouro. A FGV quer que a gente pondere. Geralmente não existe uma resposta única, mas a legalidade quase sempre vai ser o limite final, a fronteira que não pode ser cruzada. E essa citação resume tudo. A FGV não está atrás de uma resposta certa ou errado. Ela quer a justificativa. Ela quer ver a demonstração de que o candidato entende essa tensão entre os princípios e sabe argumentar qual deles deve prevalecer em um caso concreto. E o mais importante, por quê? É uma prova de raciocínio, não de memória. Então, a pergunta de $1 milhão: como se preparar para esse nível de exigência? A questão não é estudar mais horas, mas estudar do jeito certo, de forma mais inteligente. Vamos ver uma abordagem estratégica para isso. Aqui está um plano de ação bem direto. Primeiro, esqueça as definições de livro e foque nos exemplos práticos. Segundo, entenda as sutilezas como a diferença entre impessoalidade e igualdade. Terceiro, e talvez o mais importante, resolva muitas, mas muitas questões com estudos de caso. E por último, saiba o que acontece quando um princípio é violado. O ato é nulo, gera improbidade administrativa, são essas as consequências que a banca vai cobrar. E, para a gente terminar, fica uma reflexão. Com toda a pressão por resultados, com a tecnologia avançando sem parar e uma sociedade que exige cada vez mais transparência, qual desses 5 pilares vai ser o mais difícil de manter em equilíbrio no futuro? Será a eficiência lutando contra as amarras da legalidade? Ou será a publicidade, em um mundo que valoriza cada vez mais a privacidade? A resposta para essa pergunta vai moldar a cara da administração pública dos próximos anos.